Fala aí, oitavo ano! Que alegria imensa poder estar com você nesse nosso encontro para a gente poder discutir um pouco daquilo que você viu lá no seu caderno de questões. Caso você não seja um dos meus alunos regular, eu preciso te dizer que é uma alegria muito grande te conhecer. Caso você seja um dos meus alunos, saiba que eu estou com muita saudade e estou ansioso para que possamos ter um tratamento eficaz contra a Covid-19 e assim podermos nos encontrar brevemente. Bom, de qualquer modo, eu preciso me apresentar. Eu sou o professor Pedro Paulo, eu sou professor de ensino religioso na Rede Municipal de Educação aqui de Guapimirim. Hoje eu tenho lecionado na Escola Municipal Acácia Leitão Portela. E é uma alegria muito grande poder colaborar com você nos teus estudos nesse formato remoto que nós estamos empreendendo. Pois bem, o tema do nosso encontro hoje, da nossa discussão, é o conceito de religiosidade no Brasil. E a gente poderia talvez pensar que melhor do que falar de religiosidade, nós pudéssemos talvez pensar em religiosidades, no plural. Porque no Brasil nós não temos apenas uma religiosidade. Assim como no Brasil nós não temos apenas um sotaque ou apenas uma definição étnica. O Brasil é composto por uma multidão de povos, por uma multidão de sotaques, por uma multidão de cores, ritmos, sabores. E é isso que faz com que o Brasil seja um país tão especial, a nossa diversidade. Evidentemente, essa diversidade se manifestaria também no nosso cenário religioso. E aí algumas coisas que são interessantes a gente pensar. O Brasil é um país de tradição cristã. E o que isso significa? Que como o nosso país ele foi colonizado por portugueses, e como Portugal, junto com Espanha, lá no século XVI, eram reconhecidos como os reinos católicos, o nosso país recebeu uma grande influência da cultura portuguesa católica, fazendo com que o Brasil fosse, durante anos e até hoje, uma nação com um número expressivo de pessoas que se declaram católicas. Mesmo aqueles que não se declaram católicos vivem uma sociedade que é profundamente influenciada pelo catolicismo. Os nossos feriados, a maioria deles são de origem religiosa católica. Algumas expressões que nós utilizamos, como Minha Nossa Senhora, né, são expressões católicas. E essas expressões estão dentro do nosso tecido cultural justamente por causa da nossa colonização. Dizer que nós somos um país de tradição cristã católica não significa que todo mundo é católico. O Brasil não é um país que tem uma religião oficial. O nosso país é um estado laico, o que significa que nós não temos uma religião do Brasil. Nós temos a religião das pessoas. E o Brasil mesmo acolhe todas as religiões, desde que elas sejam praticadas pelos seus cidadãos. Mas significa que alguns valores do cristianismo se tornaram importantes para nós, como o valor da vida, o valor da paz, o valor da não agressão. Outra coisa que é sempre legal a gente chamar a atenção aqui na aula de ensino religioso é que quando a gente fala de cristianismo, a gente fala de um grande leque que comporta, que abriga diversas denominações cristãs. A primeira que nós citamos aqui é o catolicismo, que é uma forma de ser cristão. Mas existem outras formas de ser cristão. Existe o cristianismo ortodoxo, que é muito famoso lá no leste europeu, e existe o cristianismo protestante, que aqui no Brasil a gente costuma chamar de evangélicos. Mas o termo mais correto, historicamente falando, é protestantes. E, primeiramente, o Brasil é um país de cristão católico. Mas um outro segmento religioso que tem aumentado muito nos últimos 20 anos é o segmento dos cristãos protestantes. Eles têm se tornado uma força expressiva da população brasileira. Sobretudo porque as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, têm atuado em locais onde a estrutura hierárquica da Igreja Católica demorou muito para chegar. Sobretudo no interior do Brasil, Amazônia, Norte de modo geral, Nordeste, mas também nas nossas periferias urbanas. Além do cristianismo católico e protestante, o Brasil também consta com outras expressões religiosas de origem não cristã, como é o caso, por exemplo, do candomblé, que é uma prática religiosa que veio com os africanos lá do continente África para o Brasil, quando os africanos foram escravizados pelos portugueses, e aí os africanos trouxeram consigo a sua religião e a sua crença, muito pautada nas tradições do Yorubá, então nós temos o candomblé. A mistura e o encontro do candomblé com as práticas cristãs produziu no Brasil uma religião que é nossa, no sentido de que ela foi criada nesta terra, chamada Umbanda, que é esse sincretismo, essa mistura entre o catolicismo tradicional e as práticas do candomblé. E nós temos também o espiritismo, que nasce lá na França,
mas que aqui no Brasil vai ter contornos e expressividades muito peculiares, sobretudo por causa dos médiuns que viviam aqui em nossas terras brasileiras. Talvez o mais famoso deles tenha sido Chico Xavier, mas existem outros, como Nivaldo e tantos outros médiuns que ensinam e praticam o espiritismo no Brasil. Esse mapa muito rápido é só para a gente ter uma noção de que o Brasil é uma coxa formada por diversos retalhos também nas religiões. Talvez a sua religião seja uma dessas, talvez não seja nenhuma delas, talvez você nem tenha religião. Não importa qual seja a alternativa, o que nós precisamos aprender é respeitar uns aos outros. Aquilo que eu gostaria que fosse feito em relação à minha pessoa e à minha religião deve ser aquilo que, em primeiro lugar, eu devo fazer em relação aos meus amigos, em relação aos meus irmãos, em relação à religião deles. Eu posso não professar a religião do outro, eu posso nem concordar com aquela religião, mas eu tenho o dever e a obrigação de respeitar o direito desse meu amigo de ter uma religião diferente. E do mesmo modo que eu não quero ser apedrejado por praticar a minha religião, eu não devo ser a pessoa que taca pedra no outro por praticar uma religião diferente. Forte abraço, a gente se encontra da próxima vez. Até mais!